síncrono consegue assistir os pormenores, né, as discussões, tá? A aula, como vocês viram, na verdade era uma aula que era uma só, né? Essa é da semana passada. O ensino remoto eu decidi dividir. Achei que ficou bem bom assim dividir. Ficava muito conteúdo mesmo para aula presencial. Eu nunca consegui acabar essa aula. Então, o texto que eu coloquei, né, como leitura obrigatória, é esse artiguinho aqui. Ele está impresso, porque eu tenho mania de imprimir tudo, que chama História e Imagem, Personificações do Feminino na obra de Artemisia Gentileschi. É um artigo que saiu na revista Tempos Históricos, é uma tese, né? É uma tese de doutorado que foi defendido pela Cristina Tedesco na URGS, no curso de História, né, na História da Arte, e é muito interessante como ela vai trabalhar, então, com essa artista. Então, eu vou falar primeiro da ideia geral da aula, para depois falar algumas questões do texto, tá? A ideia da aula é a gente discutir a primeira aula que a gente fala, a gente não faz falar sobre artistas mulheres, mas é uma aula dedicada a duas grandes artistas maravilhosas mulheres, né? E duas é interessante porque essas duas artistas mulheres que a gente vai falar, elas ficaram muito visadas na história da arte por causa de exposições, né? Então aí tem todo o papel do museu, que é muito importante, frente a essa questão de história da arte e mulheres, né? É muito legal isso, pensar o papel que o museu tem hoje nessa visibilidade, né? Que não é nem mais uma invisibilidade. Que bom que nós nos tornamos muito visíveis. As duas artistas, então, são do século XVII. A primeira é Artemisia Gentileschi, que teve uma exposição, né, no Museu de Roma em 2016, 2017. A Cristiane coloca aqui outras exposições que eu não conhecia, eu não sou uma especialista em Artemisia, muito pelo contrário, eu estudei, eu conheço, claro, a obra, né, estudei até que significativamente bastante, mas nunca, não sei todas as exposições que fizeram sobre ela, enfim, né, não está na alçada da minha pesquisa, digamos assim. Apesar de na tese eu ter trabalhado com a Artemisia, um pouquinho, depois que eu me toquei que era a mesma. Mas ela vai mostrando como as exposições são importantes, os textos curatoriais, os catálogos, né? E ela vai falando disso, né? A questão da Artemisia das exposições. E a outra artista é a Clara Peters. A Clara é muitíssimo menos conhecida que a Artemisia. Provavelmente vocês nunca viram nenhuma obra da Clara. E da Artemisia, sim, com certeza. Com certeza não. Mas talvez algum de vocês tenha visto, né? A Clara é quase que muito mais difícil, assim, qualquer. Então, invisibilizada, mas hoje, para vocês terem ideia, da Artemisia, eu fui procurar para essa aula artigo, né? Como não tem nenhum livro publicado em português, eu tenho mania de trabalhar com livro. É importante também trabalhar com artigo de revista, né? Mas eu fui procurar artigo. E eu achei vários artigos, tá? Que falam da obra da Artemisia Gentileschi no Brasil, em português do Brasil. Então a gente vê como é alguém que tem sim uma certa visibilidade hoje. A Clara não tem nada ainda. Tem alguns videozinhos assim no YouTube, né? De duas blogueiras, assim, não sei se é blogueira que chama, mas essas pessoas que fazem vídeo, já foi. Depois xingam a pessoa sem querer saber. Eu não sei como é que chama, mas é as pessoas que fazem YouTube. E tem duas moças que têm vídeos bem legais, assim, é meio grande público, mas é bem interessante. E tem duas que tem. Achei legal. Gostei bastante das duas terem. Fiquei bem impressionada, na verdade. E eu conheci a Clara Peters, eu não conheci ela, né? Conheci a obra por causa de uma exposição. Ela fez uma exposição no Museu do Prado, foi feita, né? Em 2016, 2017. E foi a primeira exposição em 200 anos no Museu do Prado dedicada a uma artista mulher. Então a gente sente aquela pá, né? E a exposição foi linda, linda. Tanto que nesse presente momento está tendo uma exposição sobre Artemisia. O meu chefe, por sinal, me mandou sábado o link da National Gallery pelo WhatsApp. Eu ainda falei que eu ia trabalhar um pouquinho com a exposição, né, dela, que está tendo na National Gallery, né, atualmente, da Artemisia. E a primeira exposição não é de artista mulher na National Gallery, mas a primeira exposição da Artemisia é no Reino Unido. Só que o que eu não gostei tanto da exposição, eu coloquei o link lá para um vídeo bem legal. Assistam, vale bem a pena. Esses videozinhos de exposição são bem rápidos e são super bem feitos, né?
O da National Gallery tá bem legal a exposição. Eu não consegui ir à exposição, né? Porque a Libra tá muito cara na atual conjuntura, outra que a gente não pode, né? Mas ir e vir assim tão facilmente. Tô morrendo de vontade de ir a uma exposição. Mas o material midiático da National Gallery tá meio. É bem legal o site, o vídeo tá bem feito e tal, mas a gente não tem acesso a tantas coisas como tem do Museu do Prado, da Clara Peters, né? Eu fui na exposição, mas acho que se eu não tivesse ido, eu teria tido muito mais uma ideia de como foi a exposição, né? Tem vários videozinhos. Eu coloquei um que assistam, que é muito, muito bom e é em espanhol, bem tranquilo. Mas tem assim vídeo, tem os vídeos das conferências, né? Obviamente, também, esse ano não vai ter conferências, né, na National Gallery. Então, também tem essa questão, né? Mas eles podiam ter feito um percursozinho filmando, enfim. Eu achei que podia ter um pouco mais de interação do que teve, mas tá bem interessante. E em falar de exposições interessantes, abre agora, né, a dos Gêmeos, que eu tô morrendo de vontade de ir na Pina. Ontem teve a live, né? Amanhã abre a exposição, se eu não me engano, eu acho que já deve ter tido alguma coisa para os chegados, não me convidaram, não sei porquê, mas já deve ter tido algum tipo de vernissagem, alguma coisa. Mas amanhã vai abrir e ela tá no site da Pinacoteca, o vídeo dos dois, né, conversando e falando sobre a obra, sobre a exposição. Mudaram o letreiro da Pina, né, fizeram um letreiro aí tudo a ver com arte de rua e Ô, tal. Dani, e tu como Parece que tá super... professora, tu não consegue pedir o material da Olha, Pina? nem tentei. Eu já fui em uns eventos, eu tenho alguns, mas para professores eles sempre Ah, os liberam uns. papelzinhos? Mas eu vou, Laura, Mas eu devo até ir. uns não, mas para professores eles dão uns livros Será? maiores. Eu tenho aqui, depois eu até te Ah, mostro. Eu é? tenho uns de uns materiais que eu fui lá que eles dão os materiais para professores. Se tu pedir, Será? Ah, eu eu acho vou que pedir sim. então. Não custa tentar. Ah, é uma boa dica, eu vou pedir, tomara, né? Eu adoro, sempre quando eu ver, eu trago os caderninhos, assim, e pra gente mexer em sala de aula, catálogo. Eu vou, mas eu vou só em novembro, eu não vou agora em outubro. Aí eu mostro, eu vou tentar fazer um videozinho, assim, eu vou tentar ser blogueira. Eu vou tentar fazer um videozinho e colocar pra vocês da exposição, tá? Mesmo não tendo a ver tanto com o tema, mas imagina, uma exposição super legal, eu vou tentar fazer. Uma exposição de máscara, vai ser a minha primeira. Mas gostei da ideia de mandar um e-mail e pedir. Vou fazer sim, né? O material e tal, até os catálogos, até aqueles panfletinhos eu acho legal para trabalhar em sala de aula, né? E a minha ideia é trabalhar mais com isso do que eu trabalho atualmente, assim. Acho legal pensar nas exposições. Então, gente, aí eu fiz um slide, vamos ver se vai dar certo a apresentação. Na verdade, são slides que eu já tinha feito para o encontro síncrono, e é mais um teste, porque assim, a gente teve reunião com a coordenação de vocês até, eu tive semana passada, né? Eu sou do colegiado de museologia, na verdade. E a gente está avaliando assim como que tá os encontros, né? Síncronos, como que estão as atividades. E uma coisa que foi bem comentada assim dos professores e por conversa com alunos é que os encontros síncronos, assim, estão dando certo, né? Que bom. Eu fico bem feliz mesmo. Até o número de participantes, tá? Um número que não é, né? Nunca assim, ai, não tem ninguém na sala. Então eu pensei em começar a trabalhar alguns conteúdos separados só em encontro síncrono. Hoje eu não vou fazer isso, né? Todos os conteúdos estão nos vídeos, mas talvez aula que vem eu faço. Eu pensei, né? O meu plano é esse. Eu gravei os vídeos já, e aí só um que eu não gravei que eu vou tentar trabalhar no encontro síncrono. Então a gente vai testar isso hoje com os slides, tá? Então eu vou, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Não é apresentar agora. Tela inteira. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Tá dando, deixa eu ver. Porque eu não consigo ler o chat. Vocês aqui. Vai? Foi. Agora abriu. Deu? Ah, que bom. Que bom. Tá, eu vou botar ela inteira assim que eu acho que fica melhor, tá? Eu já vou voltar. Eu coloquei só para testar. Essa daqui é a obra, é uma das obras mais conhecidas da Artemisia, que é a Judite decapitando o Holofernes. A gente tem essa e tem essa segunda aqui, né? Deixa eu voltar agora, que aí eu vou falando sobre ela para eu ver. Eu ainda não consegui o outro modo.
Mas, enfim, o que que a gente... Alguém de vocês conhecia a obra da Artemisia ou não? Não? Vocês veem, né? E ela já é um pouco mais conhecida, tá? E ela é uma... Quem que foi Artemisia Gentilesse? A Artemisia foi uma pintora do século XVII. Ela foi filha de um outro pintor, do Horácio Gentilesse, que foi um pintor que também tinha um certa... Era conhecido, assim, né? Na época dele. A Artemisia foi muito mais conhecida que o pai. É legal pensar nisso. E ela, muito provavelmente, é difícil falar porque alguém se tornou algo, né? Mas ela provavelmente se tornou pintora porque o pai, né, era filha de um artista, visto todas as dificuldades que uma mulher no século XVII tinha, né, para ser uma artista, né? Ela começa então a trabalhar no ateliê do pai. É bem legal o jeito que o artigo coloca também, que ela começa a fazer pincéis, né, essas coisas que a gente não vê, trabalhos quase que invisíveis da arte, né, que é a feitura de pincéis, dos pigmentos, né? E ela provavelmente adentra assim o mundo das artes, e depois disso ela começa a, a pintar mesmo, né? Ela é modelo também, mas ela começa a pintar. Ela é a primeira mulher que entra na Academia de Desenho de Florença, né? É bem legal. Foi a academia que foi fundada pelo Vassalli, né? Lá em 1563. E aí Artemisia, no século XVII, adentra, né? Como artista, como pintora, essa academia. É interessante e complicada a história de vida dela. Ela é complicada porque hoje ela se tornou muito mais conhecida pela história de vida dela do que pelas obras. Eu coloquei um filme, o link no Moodle, de um filme. Ele tá em francês, eu não achei ele com legenda em português, mas eu acredito que só eu não tenho achado, que talvez, porque eu só consigo achar em YouTube, né? Eu sou meio... Talvez vocês consigam achar. E é bem legal o filme, a produção, que conta da vida dela, e é justamente uma das questões que a Cristiane, né, que escreveu o artigo, critica. Porque ela coloca que ela é muito conhecida pela vida e, e não pelas obras, né? E as obras dela são, de fato, incríveis, assim, são muito interessantes. E tem uma qualidade técnica absurda, né? Mas por que que ela torna-se tão conhecida pela vida dela? Porque ela foi estuprada pelo professor dela, né? O mestre dela, um dos mestres, né, que é Agostino Tassi, ele inclusive foi aluno do pai dela. Ela é uma das aprendizes do ateliê dele, e ele estupra ela. E mais da questão do estupro, né, é que o pai dela move uma ação na época, eu ia falar ação civil pública, não sei como é que se chama isso na época, mas ele entra com uma ação e ele pela questão de desvirginamento, se ela tem um nome assim, né, também no século XVII. E se tem essas, hoje todo esse processo crime, ele é publicado, né, e a gente sabe do horror que foi para a Artemisia passar, né, sobre esse processo, os exames ginecológicos, e ele, por fim, né, o Agostino Tassi, ele foi condenado, ou ele ficava preso durante algum tempo, 2 anos, ou ele saía de Roma. E ele escolhe, obviamente, sair de Roma, mas ele não cumpre a pena, né? Ele fica na cidade. Eu acho que a história se encarregou de puni-lo, né? Porque além de todo mundo conhecer como estuprador hoje, Artemisia Gentilesse é 1 milhão de vezes mais famosa do que ele, né? E é bem legal como ela também foi forte, né? Apesar de ter passado por toda essa violência sexual, ela se casa, né? Também tem toda uma questão de uma mulher no século XVII, de não se casar, né? Mas ela se casa. Alguns anos depois, ela teve filhos, teve 4 filhos. 3 morreram durante a infância. Ela teve uma história assim, de vida um pouco complicada. Mas, apesar de tudo, ela foi uma grande pintora. E no tempo dela, né? A gente tem muito essa questão da dificuldade das mulheres serem artistas. E não é que não exista, né? Existe sim. Mas o que a gente percebe hoje, atualmente, no século XXI, é que talvez seja muito mais difícil elas terem um lugar na história da arte, né? Por quê? Porque a Artemisia Gentilesse foi muito famosa, né, no século XVII. Muito famosa mesmo. Ela trabalhou na Inglaterra para os Stuart,
trabalhou na Espanha para o Filipe IV, ela trabalha em Nápoles, em Florença para os Medici. A gente sabe que foi pago, né, na época que ela ainda era jovem, uma das primeiras encomendas, por uma tela dela, mais de 3 vezes o valor que se pagava para um jovem homem. Então, assim, ela fez muito sucesso, né? E é muito estranho que a história da arte não tenha escrito sobre ela, né? Nem muito no período, né? Se escreveu muito pouco, se escreve sobre ela. A gente tem muitas cartas, né? Mas ela foi apagada por uma historiografia da arte, né? A gente culpa muito uma historiografia ali, principalmente do 17, desculpa, do século XIX, mas mesmo antes não se escreveu, a história da arte não escreveu sobre Artemisia. Então é bem legal pensar, né, em todas essas questões. A gente tem hoje uma discussão bem grande de artistas mulheres, por exemplo, por grupos ativistas, né, como a Guerrilla Girls, que ano passado teve uma exposição no MASP, que vai criticar o número de mulheres expostas em museus. E eles fazem um contraponto. O número de imagens que apresentam mulheres nuas, né, nos museus, como as mulheres são expostas nos museus, né, corporalmente, digamos assim, em imagem, mas o número diminuto de telas feitas por mulheres, ou esculturas, né, ou seja, qualquer tipo de arte. Hoje já mudou um pouco, mas principalmente as de maneira mais tradicional, escultura e pintura, como poucas mulheres são expostas, né? E aí tem toda uma questão disso. Mas é muito legal pensar no caso da Artemisia e também da Clara Peters, que a gente vai olhar, que essas mulheres fizeram muito sucesso na sua época e venderam e ganharam muito dinheiro, né? Então é legal pensar a responsabilidade minha como historiadora da arte de vocês, né? Como museólogos, né? Como o museu tem uma tarefa super importante nisso. Por exemplo, a Clara, eu nunca tinha conhecido a obra e eu conheci numa exposição, né? Então, como professores também, né? Muitos de vocês vão conhecer a Artemisia, vão conhecer hoje. Então, é interessante pensar o nosso papel, né? Nessas questões. A Artemisia, então, ela vai trabalhar em várias cidades. Ela trabalha em Roma, Florença, Nápoles, trabalha muito em Londres também, né? Ela vai para Londres e ela recebe o convite do Carlos I, o Stuart, né? Da Inglaterra e várias cartas. E é muito legal que a exposição, eu não pude ir à exposição do National Gallery, da National Gallery, mas diz que tem fones, assim, aonde a gente consegue escutar. Eu achei uma coisa bem Sofia Kahlo, bem arte contemporânea. Mas que é a voz da Artemisia lendo as cartas, né, que ela escrevia, que tem um conjunto de cartas bem interessante, né, na documentação dela atual. E dá para escutar ela lendo as cartas, e a ideia da exposição, né, pelo site, ter uma questão de como que era esse mundo que a Artemisia vivia, né, e talvez no fato de uma artista mulher seja mais interessante pensar nisso, que a gente sabe que provavelmente foi muito mais difícil para ela do que para um homem, né. Eu vou colocar ela, por toda essa questão da vida dela, da dificuldade da vida, talvez ela tenha se tornado mais conhecida pelas imagens violentas, tá? Com decapitação de homens. Eu vou mostrar para vocês e vou. Eu discordo um pouco, acho que talvez sim, mas não que esteja errado, mas são imagens, essas imagens de Judite, Salomé, imagens muito violentas. Elas são imagens muito visíveis no barroco. O primeiro vídeo que eu fiz do barroco é geral, tá? Isso depois eu falo no final da aula. Ah, é? Que chama Música da Carne Doce. Eu não conheço, é uma banda. Chama Artemisia. Ai, deve ter sido por causa dela. Ai, vou procurar. É a música. Vou escutar. Deve ter sido. Porque a Artemisia é uma artista muito, muito conhecida. É Carne Doce. Então, deixa eu mostrar aqui a obra. As obras mais conhecidas da Artemisia. Eu tenho que iniciar a apresentação. Aceitar. Permitir. São aqui. São principalmente as de caráter mais violento. A gente vê, né? A gente tem duas. Essa está no Museu de Nápoles atualmente, mas ela foi pintada, né? Foi paga, né? Encomendada e foi direcionada para Florença, né? E é a Judite decapitando o Holofernes, né? A gente poderia falar que
a toda a questão da violência sofrida pela Artemísia influenciou e fez ela pintar muitas cenas violentas. Não que isso seja errado, mas é o que eu falei, né? Caravaggio pinta muitas cenas violentas. E claro que também o Caravaggio tem um histórico de violência bem significativo, né? No caso, ele que mata outra pessoa, mas é envolvido em brigas, enfim. Mas acho que é tá muito relacionada à uma estética do barroco. Essas cenas complexas, com movimentação de força, o equilíbrio não é mais simples, a violência começa a ser colocada muito em visibilidade, né? Outra questão é que essas imagens de Judite, por exemplo, fazem muito furor também no Renascimento, tá? Tem muitos artistas, por exemplo, Lucas Cranach, que é um alemão, que pinta várias. Então, não necessariamente a gente pode dizer, né, que foi pela violência. Mas se a gente for analisar aqui, né, olhem a mulher, né, que é a Judite aqui, a criada dela, como ela tem gana, né, para arrancar a cabeça desse general. Quando o Caravaggio vai pintar essa cena, tem lá no slide que eu coloquei, ele o faz de uma maneira, né, com uma mocinha bem mais sutil, bem mais jeitosa, com bracinhos mais finos, não com essa gana que essa Judite tem, né? Então, a Artemisia faz de uma maneira bem interessante. Aqui. E qual que é essa cena? Eu vou contar um pouquinho, então, a história da Judite, que acho que tem um pouco a ver com a imagem. Tem tudo a ver com a imagem, mas tem um pouco a ver com a Artemisia. A Judite, né, a história da Judite, ela estava no Antigo Testamento. Acredito que atualmente ela não está mais nas edições bíblicas, né? Saiu em alguma dessas edições, eu não sei em qual, mas é uma história bem conhecida e pictoricamente, né, ela é muito visível. Qual que é a história? É de uma moça, uma mulher, uma viúva, que chamava Judite, e ela morava em Betúlia, né? A cidade dela estava sendo invadida pelo exército assírio, né? E o general do exército era justamente o Holofernes, né? E o Holofernes, ele, enfim, quer invadir a cidade da Artemísia, né? Deixa eu parar aqui, depois eu volto. Ele quer invadir a cidade da Artemísia, ele invade, efetivamente, e ela vai, né, até o acampamento, seduz, né, o Holofernes, deita-se com ele, né, falando que nem um artigo, se deita com ele, quando ele dorme, ele tá bêbado, ela pega uma faca, não, uma espada e arranca a cabeça dele. Ela tá com uma criada, né, joga-se a cabeça desse general num saco, e ela volta para a cidade, para Betúlia, como uma grande heroína. Ela salva a cidade dela, né? Então, se a Salomé ela é uma espécie de anti-heroína, porque ela pede a cabeça decapitada do São João Batista, né? Isso já lá no Novo Testamento. A Judite, ela é uma heroína bíblica, né? E pela sedução, ela consegue salvar a cidade dela, né? E é uma imagem muito visível na história da arte. Tem toda uma discussão entre ela e a Salomé, mesmo entre os pintores, porque a Judite nunca tem uma bandeja, né? A iconografia da Judite é sempre com a espada, porque é ela que corta. A Salomé nunca cortou a cabeça, ela pediu a cabeça, né? Foi um carrasco que corta a cabeça. E aí tem toda uma discussão entre as duas e essas cenas de violência, né? E são cenas incríveis, são muito bem construídas, tem toda uma questão psicológica colocada, né? E elas são muito apresentadas nesse período, né, do Barroco. É bem legal que essa imagem, que é a mais conhecida da Artemisia, que é aqui, da Judite e do Holofernes, a gente tem duas. Isso, na aula que vem a gente vai ver outra imagem assim, mas é do Jacques-Louis David, que ele faz duas também. Porque depois eles recebem encomendas, né? Ó, essa aqui é a primeira, né? E é legal pensar que as cores estão bem diferentes por causa da luz, né? Mas do lápis lazuli, esse azul aqui, que ela pinta o vestido, isso marca uma diferenciação social bem importante, e que a gente vai ver muito na Clara também, porque quem encomenda as obras, né, esses mecenas delas, são homens muito ricos, pessoas muito ricas, mas também porque elas se marcam como distinção social delas próprias, né? O lápis lazuli é uma pedra raríssima, mesmo hoje em dia. E para uma pintora pintar com lápis lazuli é porque ela é muito bem paga, né? Eu gosto muito de pensar nessas artimanhas, eu acredito sim que elas tenham feito de propósito, tá? De terem se colocado na própria obra, deixaram muito clara que elas são
artisticamente ou economicamente bem resolvidas com arte. Eu não acho que isso é por acaso. E a gente tem essa também e tem outra. Ela é praticamente igual, o que muda, né? É o ângulo, a posição ali, né? Da criada dela, é horrível falar o termo criada, né? Mas é o termo da época, é o termo que a história da arte usa, então. E a cor do vestido, né? Esse vestido é um dourado, eu ia falar um tafetá dourado, não sei se é tafetá, parece. E ela foi encomendada, né, em outro momento, essa obra, e hoje ela está em Florença, mas ela não foi encomendada em Florença, né? E apresenta a mesma cena, é bem legal para a gente ver como ela faz uma obra dar certa e ela faz outra. Eu gostei muito de um detalhe aqui. Essa Judite, ela tá com uma pulseira, né? Tem bastante disso, e principalmente a partir daqui, assim, a gente vai ver bastante joias, não que o Renascimento não tenha, mas no Barroco, no Neoclassicismo, tem bastante romantismo. E essa joia dela, e é bem legal essa questão de ampliação, se a gente ampliar e conseguisse ver, a gente não consegue aqui, mas ela apresenta imagens da Artemis, que é a deusa da caça, né? Da Diana, dos antigos. E aí tem toda essa questão dessas mulheres muito fortes, né? E a gente tem a Judite, a Artemis, né? São mulheres que a gente, né? Eu trabalhei na pesquisa, né? Por ter muita apresentação e ter essa questão dos caráteres de força, né? A Artemisia pintou vários autorretratos também. Aqui a gente tem uma alegoria da pintura, aonde ela se pinta. A gente tem um importante teórico, né? É alguém que escreve sobre cronologia, lá no século XVII também, que é o Cesar Ripa. Eu não sei como é que a gente fala isso em italiano, ele é um italiano, e ele vai falar de iconologia. O que é iconologia? É como eu apresento um determinado tema. Por exemplo, a Diana, Artemis. Como que eu sei que é Artemis? Porque ela sempre tem um cachorro, né? Ela tem a botinha, tem várias características, né? Que são essas características que são que a gente fala iconografia. Por exemplo, a Judite com a espada, né? E a iconologia, desculpa, já estou confundindo com a análise do Panofsky. E com a iconologia da alegoria da pintura seria uma mulher de cabelos pretos, né, sobrancelhas levantadas, e Artemisia faz assim, né, bem no começo da carreira dela, quando ela pinta essa alegoria, e a gente se acredita, né, que é um autorretrato pelas outras imagens. Ela se pinta muito, depois a gente vai ver que a Clara faz de uma maneira diferente, aqui a gente tem uma alegoria, ó, de 30 anos depois, né, aonde a gente vê um autorretrato, a alegoria da pintura é ela mesma. É bem interessante. Uma das coisas que mais me intriga na imagem é que o colar dela tem aqui, né, uma máscara como pingente, né? E a gente vê uma mulher que pinta aqui no cavalete, né? Ela tem e apresenta a pintura como algo que precisa de concentração, né? A Artemisia está ali concentrada, mas também como algo físico, parece que o corpo inteiro pinta, né? O pincel está colocado, como ela está inclinada, é bem interessante. E essa imagem da Clara, ó. Eu já vou falar, eu vou voltar para falar da Clara, mas já vou mostrar como a imagem dela está aqui. Ninguém consegue ver a Clara, vocês concordam nessa imagem? Eu já vou mostrar onde a Clara Peters está aqui. O autorretrato dela está nessa imagem. Que visivelmente, né, para olhos, para qualquer olho, não tem como, não tem como ver, né? Eu também só vi porque me foi mostrado, tá? A Clara é uma outra pintora. A Clara é muito menos conhecida, então, o que eu falei para vocês. Da Artemisia, se vocês forem ler aqui o artigo, a gente sabe onde é que ela nasceu, a gente sabe com quem ela casou, quantos filhos que ela teve, quando ela morre, quem encomenda, quando pagam, é uma maravilha. E aí tem uma questão muito importante: a Artemisia produz na Itália, né? Onde se tem muita documentação de arte. A Clara, ela é do norte da Europa, por isso a escolha, né? A Clara produz, a gente acredita que na Antuérpia, tá? A gente também não tem certeza absoluta, mas muito provavelmente ela produz na Antuérpia, que é a região que hoje lá é a Bélgica, mas tem muita ligação com que são os Países Baixos, né? Do lado, a gente passa de trem, mal percebe o que é um, que é outro, né? A gente vem de um país continental, mas a relação de imagem é muito próxima da Antuérpia e de Amsterdã, por exemplo, né? E aí a gente não vai ter uma academia de arte, por exemplo. A Cristiane, ela foi lá, ela conseguiu ver o registro de matrícula da Artemisia Gentileschi na academia de pintura.
Antuérpia funciona com uma outra relação, assim como Amsterdã, a Holanda, os Países Baixos, né? E a Bélgica de hoje, ela não tem essas academias de pintura, ela vai ter a gente chama de guildas, né? Que são espécies de comunidades que produzem juntas, pessoas, né? E a gente não tem nenhum dado que a Clara tenha frequentado, tenha feito parte da guilda, né? De Bruxelas, por exemplo. A única coisa que a gente sabe da Clara é que tem o nome dela assinado em telas e a data. E é só isso. É muito frustrante, né? A gente não sabe se ela casou, se ela não casou. A gente sabe uma coisa, que ela teve muito reconhecimento em vida. Por quê? Porque ela tem 4 telas, né? Que são, inclusive, acho que é essa que eu mostro, fizeram parte na época, foram compradas pelo Felipe IV da Espanha. Então, assim, se o rei da Espanha, que é a Espanha na época, é um boom, né, de artístico, eles compram imagens muito importantes. E ele comprou, que homem, hein? Comprou a Clara Peters e comprou a Artemisia, ele também comprou obras da Artemisia. A gente tem registro de telas da época dela, contemporânea, compradas, né, pelo rei da Espanha. Então, assim, obviamente ela não era uma pessoa qualquer. A obra dela, as imagens, tem uma qualidade técnica absurdamente absurda, é muito, muito bom, né? E ela dá várias pistas, a gente vai mostrar, já vou mostrar um pouco para vocês, que ela foi alguém bem sucedida, que ela era de uma classe abastada, né? Que ela conseguiu viver da arte dela e viver bem, mas é só isso que a gente sabe, né? É muito estranho, assim, principalmente para o historiador, né? Não saber mais nada. Eu tenho uma E pergunta. o. Oi? Desculpa interromper, tem uma pergunta. Fala, Letícia. Será que essa moça. Eu fiquei encucada com essa Clara. Eu juro pra ti, eu fiquei pensando assim, como que não tem nada dela? E Né? aí eu fiquei pensando assim, será que alguém propositalmente na minha cabeça, imaginando, né? Não Uhum. destruiu todas as possibilidades de, assim, tipo, de saber quem é ela? Porque a Artemisia, a gente sabe quem é, e como é que a Clara não, sabe? Parece que foi meio que premeditado, proposital, para apagar a memória dela, quem sabe? O que eu te Será falo é que. assim, ó. Talvez, a gente não sabe, né, a questão da história, mas o Vermeer, a gente tem muita pouca documentação sobre o Vermeer. Então, assim, é uma questão geográfica, né? A Clara produziu no norte da Europa. Não se tem esse cuidado com documentação. A imagem, ela é uma imagem que ela, via de regra, não é feita por um grande mecenas. Ela é comprada no mercado de arte, né? Que não é nem paralelo, porque é um mercado que é característico no norte. Então, tem a questão da região, né, geográfica e da arte que é produzida ali. Pode ser, tá? Porque a gente não tem nem certidão de nascimento dessa mulher, a gente não tem nada. Pode ser que ela tenha sido apagada, mas é algo que a gente não sabe, assim. É muito estranho, né? A gente só sabe que ela era pintava muito bem, né? E que ela foi comprada por um grande homem da época. Então, assim, ele também não saiu andando e não tinha nem a questão de galeria. Se ele compra, é porque ela é conhecida e reconhecida, né? É século XVII. É outra questão de obra, assim. Então, isso afirma, assim, o reconhecimento. Mas talvez tenha sido apagado, não dá para saber, né? Já dá até para inventar uma história. Mas não é, talvez sim, mas é estranho não saber nada. Mas a gente pensa quantas pessoas, hoje em dia, com essa questão de coronavírus e auxílio emergencial, eu vendo televisão, ficava horrorizada. Como é que uma pessoa não tem uma certidão de nascimento? E é século XXI, então, assim, não dá para acreditar que todo mundo tinha, né, uma certidão. Então, não era nem certidão, acho que é certidão de batismo, né, que eles têm mais na época. Então, assim, também não dá para saber, né, mas é bem interessante. Eu vou mostrar onde é que ela tá nas obras, quer ver? O vídeo, eu vou mostrar, não dá para ver muito bem também, porque eu fiz um slide, as imagens e tal. Eu peguei todas as imagens lá no Museu do Prado, porque é onde está a resolução melhor. Mas, acho que aqui. Mas o vídeo tá bem bom, tá? A resolução tá bem boa para ver. O que então ela vai pintar, né? Ela pinta naturezas mortas, né? Na Espanha se chama isso de bodegão. Aí que tem aqui os bodegões com flores, né, e frutas secas, é o que a gente vê, né? O que é muito interessante, a princípio é uma imagem que não conta nada, que nem o texto da Esletânia, né? Que ela fala sobre essa arte do norte da Europa do século XVII.
né? Grosso modo, não tem uma grande narração. Como a gente viu, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma grande narração bíblica, né? Não está mais na Bíblia, mas tem o texto, né? Como é que chama? Os escritos. Eu trabalhei bastante com a Judite na minha tese de doutorado. A gente encontra todas as edições bíblicas que tinham que tinham os escritos, né? É algo bem fácil, não vou falar que é difícil, é bem fácil de achar, tá? Aqui a gente não tem um texto sendo contado, a gente tem uma imagem descritiva, né? Ela descreve algo. E aí o que ela descreve, né? Tem toda uma questão aí mais teórica e mais filosófica de vida, né? Com a questão desses alimentos que vão apodrecer ou a flor que vai murchar. Mas tirando isso, a gente consegue ver vários hábitos da época de comida. Por exemplo, a gente consegue ver frutas secas, amêndoas, né? São todos alimentos exóticos, né? Que vêm de fora, que vêm do Oriente, né? Que não vêm da Europa e como isso gira, né? No norte da Europa, que é onde se acredita que a Clara tenha produzido, né? Tem toda essa questão, a questão de louças, né? E como ela descreve a imagem de uma maneira incrível. Parece que a gente consegue sentir o gelado, né? Desse aqui, né? Por exemplo, dessa chaleira, não sei o que é a chaleira, uma jarra. E olha onde é que tá. Estão vendo essa imagem central? Olhem o reflexo na imagem. O rosto dela. Então, vocês conseguem ver? Aqui? O reflexozinho do autorretrato da pintora em todo momento. Né? Ela se coloca em todos os momentos na imagem. Aqui a gente tem um outro exemplo como ela se coloca. Aqui a gente tem torta, né? Uma torta, azeitona também que vem de fora, a laranja que a gente sabe que é super cara, né? Na região tanto da Holanda como da Antuérpia, da Bélgica, desse período, o Van Eyck pinta, né? Desculpa, laranjas no casal Arnolfini, marca muito distinção social. E aqui a gente tem essa maçã. A gente tem o saleiro, né? O sal é algo muito caro na época também. E aí um saleiro de prata completamente adornado, incrível. A gente tem a torta, né? A ave aqui colocada. E olha só o detalhe. E a faca. Já vou falar o porquê dessa faca. O faqueiro. E a gente aproxima. Imagina, assim, por muito tempo, por muitos anos, não deve ter se visto isso, né? E aqui no faqueiro, no detalhe da faca, ela coloca o nome dela, Clara Peters. Não é só nessas duas obras que eu coloquei para vocês, né? São em várias, tá? Em várias obras dela, a gente consegue ver esses detalhes, a imagem tanto do autorretrato como o nome dela consecutivamente sendo repetido. Isso acontece por uma questão incrível que a gente acredita hoje, que a gente também não sabe, né? Mas provavelmente ela soubesse que ela ia ser apagada da história. Provavelmente já era difícil ser uma artista. E talvez ela achasse. É escrito isso mesmo, escrito apóstrofo. Apócrifos, isso mesmo, Jefferson. Da Judite, né? Mas provavelmente a Clara tinha consciência da dificuldade de ser uma mulher pintora, por mais que ela tenha conseguido alcançar, né, um lugar bem interessante na época, mas ela faz questão de se colocar toda hora na imagem. E se ela não tivesse feito isso, a gente talvez não tivesse nem chamado tanta atenção, porque ela chama muita atenção, ela ficou muito essa exposição, a questão da exposição era o rosto dela, né? As imagens dela refletidas e o nome dela em várias questões ali na faca, por exemplo. E o que é legal, que a gente sabe, que no século XVII, quando alguém te convidava para jantar, por exemplo, um jantar, né, especial na casa de alguém, uma pessoa abastada levava seus próprios talheres de prata. O talher é algo muito caro. E as pessoas têm um nome gravado nos talheres. Então, a partir do momento que ela coloca o nome dela ali no talher, numa mesa, ela se coloca socialmente, né? Pertencente a uma certa elite. E ela cuida para fazer isso. E, de certa maneira, a Artemisia também fez, porque a Artemisia sempre coloca mulheres muito luxuosas, muito belamente vestidas, né? Tem toda essa questão de distinção. Aí da Artemisia tem, mesmo que é Clara, o público delas é um público, né, que tem uma condição social significativa, mas elas também se marcam nessa posição. Então é legal pensar nesses mecanismos dessas artistas, né, de se colocarem nessa questão. Achei bem interessante. Eu acho que a Clara, alguém já tinha visto as obras dela. Não, né? Ela é muito. Eu também nunca tinha, tá?
dela, eu vi na exposição. Olhe mesmo, assim, eu insisto, porque tá bem legal o videozinho, o vídeo do Museu do Prado, explica bem legal a obra, explica a questão, por exemplo, eu coloquei nos vídeos, né, outras imagens dela. A questão de queijo, de todo o cuidado que a gente olha às vezes para uma natureza morta e parece um quadro menor. E de fato, na época, era um quadro menor. E ele é menor de dimensão, eles são pequenininhos, né? É bem característica da arte do norte, que tem que ser vendida assim. E são menores porque a grande arte é arte histórica, né? Arte bíblica, é arte narrativa, né? Só que para uma mulher pintar um corpo, ela precisa frequentar aulas de modelo nu. E aí é muito complicado. Tanto que a Cristiane Tedesco, no artigo dela, cita uma historiadora da arte brasileira ótima, que é a Ana Paula, e a Ana Paula Simeone, e a Ana Paula trabalha com as artistas brasileiras no século XIX. E ela mostra como a maioria pinta a natureza morta, porque eu não preciso estar diante de um corpo nu para pintar, né? Eu não preciso fazer o estudo de nu. É só observação, é muito, mas tem toda a questão social, né? É de enfrentamento social para pintar um corpo nu, e o que eu não passo com a natureza morta, né? Mas tem toda a questão, né, dessas naturezas, de pensar hábitos alimentares, a gente sabe como as pessoas comiam, o que elas comiam, a gente sabe que elas comem damasco, a gente sabe que elas comem, né, amêndoas, não sei se é um frango, uma ave, tem a questão dos queijos, né, os especialistas sabem que queijo também é bastante típico, né, da região norte da Europa, e tem toda a questão que é um alimento muito caro na época, né, bem legal. Tem a questão sobre as conchas que a Clara pinta. Ela não pinta nenhuma concha europeia. Então é muito legal a gente ver algo que depois a gente vai ver lá no romantismo, né, na aula que vem, todo esse gosto pelo exótico, assim, pelo Oriente, como isso circula há muito tempo, né? Mesmo através de uma espécie de, não vou falar fetiche, mas de gosto, né, de alimentação, como isso, né, se comprar damascos secos, né? Hoje que o requinte de apresentar isso numa imagem, como esses alimentos que são do Oriente circulam nessa Europa Central e nessa, sei lá, em Amsterdã ou em Bruxelas, e também a questão, o Bruges, né? E a questão dessas regiões também, por exemplo, da região da Antuérpia, ser uma região muito conhecida pela questão de navios, né? E trocas comerciais, como essas imagens apresentam um monte de informações. Além de elas serem lindas, é bem legal que no vídeo que está no Museu do Prado, tem outros, está no site do museu, bem legal. A gente consegue meio que percorrer pelos vídeos da exposição. A gente tem uma noção de como foi, né? Na National Gallery, pelo Instagram, a gente tem mais do que pelo site. A gente não tem muita noção do espaço expositivo. E no Museu do Prado a gente tem, e as telas são pequenininhas, e a gente vê a sala, a forma como elas são expostas, a altura, né? É bem interessante, elas são bem pequenas. E eu achei muito legal, não tinha falado antes, mas que se escolhe fazer uma exposição da Clara, porque teve uma mulher que trabalhava no Museu do Prado, que chamava Clara, eu esqueci o sobrenome dela. E a Clara trabalhou a vida inteira no Museu do Prado e ela se aposentou em 2016. E eles escolheram fazer também em homenagem a uma mulher que trabalha em museu. É legal a gente pensar nisso, né? Que toda a questão que hoje para a gente é bem normal, né? Que bom, tantas mulheres trabalham em museu, mas muitas também não chegam a ser diretoras. Hoje isso mudou, né? Bastante já. Que bom, né? Em cargos de diretoria e chefia a gente tem posições, essas posições, altas posições, são ocupadas por mulheres, mas talvez na nossa área, né? Museu e universidade, se a gente for pegar lá as porcentagens do mundo fora cultura e educação, a gente sabe, né, que o número de mulheres que chegam a ser diretora de grandes multinacionais é muito pequeno, tanto que da P&G, né, que é uma grande dona da Johnson, enfim, e afins, hoje é uma mulher, né? No Brasil. É uma mulher que está à frente, enfim, mas como isso ainda causa furor, né? E não poderia, né? Teria que ser mais normal, mas é interessante pensar, assim. Foi bem legal. E aí, ano passado, né, falando de museus, ano passado, 2019, a MASP fez um ano dedicado a mulheres, né, artistas mulheres. Tiveram artistas de diferentes épocas,
a Lavínia, né, que é renascentista, várias artistas foram colocadas a ver nessa exposição, e além disso fizeram exposições, assim, de várias exposições individuais de mulher, como, enfim, e aí foi a Maria Auxiliadora, né, que é do Brasil, bem conhecida, foi a que eu fui na geral, e fui na da Tarsila. E a exposição da Tarsila, claro, também é uma artista muito mais conhecida, né? Foi a exposição que mais recebeu público no MASP. Eu não sei no Brasil, isso eu não sei, talvez vocês saibam mais que eu da museologia. Eu sei que no MASP, na década de 70, em 1970, teve uma exposição que era o sucesso de bilheteria, não sei se fala assim, mas sucesso de público, né, de visitação, que foi do Monet. E essa era a exposição com maior visitação do MASP. Agora é nossa, nossa duas vezes, é brasileira e mulher. É da Tarsila. A Tarsila recebeu o maior número de visitação. Teve um texto super legal, que não foi um texto teórico, foi um texto que a Sandra Makowiecki, professora da UDESC, escreveu no Facebook dela. E ela fez algo bem legal e falando por que a Tarsila é tão conhecida. E ela fala muito da escola, eu gostei da teoria dela, que ninguém gosta do que não conhece. E é verdade, né? A gente não gosta do que a gente não conhece. E como é importante a questão do museu, né? Mas também da escola. E a Tarsila é alguém que está sempre nos livros didáticos, né? Todo mundo conhece a Bapuru. Tem toda a questão da semana de 22, da qual a Tarsila não participou, e todo mundo acha que ela participou, né? Ela não estava na semana, mas, enfim, mas é alguém muito apresentado na escola. E é legal isso. E acho que a nossa grande artista foi uma mulher. Né? A gente tem outros artistas brasileiros. E hoje, também não tenho certeza. Quem escreveu isso foi a Lilia Jefferson. Hoje, a artista viva no Brasil, artista homem ou mulher, mais bem pago é a Adriana Varejão. Deve ser, porque é muito caro as obras dela. E aí a gente tem outra mulher, né? Eu acho que a artista bem contemporânea é uma das mais conhecidas no Brasil. E eu não tô com o livro dela aqui, eu até tava. E a Lilian Schwartz escreveu um livro, tem vários livros sobre a Adriana Varejão, né? Super conhecida, e é uma artista brasileira, né? E mulher, né? E ela vende, ela é uma artista mega consolidada. E aí também ela tem uma coisa da vida, né? Como se a Artemisia teve estupro lá, e aí é muito complicado, ela ficou muito conhecida por isso. A Adriana foi casada com o dono de Inhotim, né? Por muito tempo. E aí fala, ela ficou conhecida por causa do marido, e não foi. Porque antes de casar com ele, ou de namorar com ele, ela tinha obra no MoMA, né? Tipo, pô, ela tem obra no MoMA em Nova York, e aí ela ficou conhecida porque o marido dela é dono de Inhotim, não foi por isso, né? Ela, acho que é divorciada já. Mas, enfim, ela ficou conhecida porque a obra dela é fantástica, né? É fenomenal, assim, e é legal ver isso. E da Artemisia também. Não que, claro, que a vida dela é importante, eu acho que é também. Só que a gente não pode acreditar que ela ficou conhecida por isso, né? E o que eu não falei da Artemisia é que ela, tipo, fica meio sumida, né? Da história da arte, fica sumida. E é na década de 70, na Inglaterra, que historiadoras da arte feministas começam a escrever sobre ela, né? E tu vê, 70 até hoje poucas pessoas conhecem, né? E ela é bem conhecida, assim, ela era, né? E hoje ela tem obra no Uffizi, em grandes museus, Museu de Roma, tem grandes museus que têm obras da Artemisia, né? E a Clara não. A Clara, não sei, agora também sobre historiografia, não sei quando que ela passa a ser conhecida. Eu vou arriscar falar que foi por causa da exposição, tá? Principalmente, assim. Talvez tivesse algum outro trabalho sobre, mas visibilidade mesmo, como a Artemisia também, né? Ela começa a ser estudada por historiadoras feministas lá na década de 70, mas é a partir das exposições que as duas se tornam muito conhecidas. E é bem legal que aí tem toda a questão do museu, né? Como o museu é importante nessa visibilidade, principalmente para o público, né? Conhecer. Poucas pessoas vão fazer um curso de museologia, ou de história, um curso de história da arte, ou vão ter aula de artes na escola. Deveria ser geral, né? Mas não é. E museu, muitas pessoas vão, que bom, né? Talvez não tantas assim quanto a gente gostaria, mas a gente tem um público mais que gira mais, né? Eu acho que tem um público interessante.
E, e às vezes a pessoa nem vai no museu, né? Mas sabe que tá tendo de tal artista, aí aparece lá no Ilustradíssima da Folha, aí aparece na televisão, aparece no blog, aparece no Globo, na televisão. Por mais que a pessoa não vá à exposição, aquele tema fica conhecido, né? Então é legal a gente pensar nisso, assim. Não tô querendo que cada uma fazer uma exposição de uma artista mulher, não é isso. Mas eu mesmo, assim, eu vou falar que não. Até montar essa aula, eu montei há quanto tempo atrás? Em 2017. Eu nunca tinha escrito sobre uma artista mulher, tá? Eu achei. Aí depois eu vi que na tese eu escrevi sobre a Artemisia, mas eu escrevi sobre uma obra dela, mas eu não fiz a menor distinção. Eu falei que ela era uma mulher, mas eu não problematizei isso ali, porque eu acho que eu estava tão atucanada com a tese que ela não era uma questão na época. Deveria ser, mas não foi. E aí depois que eu me percebi assim, pô, nunca trabalhei tanto sobre isso. E aí depois, agora, não que eu só escreva textos sobre artistas mulheres, não é isso. Mas eu falo mais, né? Já falei bem mais do que tinha falado anteriormente, assim. Acho que é uma chamada para responsabilidade, é legal também. O vídeo tá assim, como é que eu organizei a aula? São 3 vídeos. O primeiro eu falei de pintores do barroco mais conhecido, porque acaba que na aula passada a gente ficou no norte, então eu falei bastante do Caravaggio, que é super importante, né? O Caravaggio é o rei do rolo, além de ser incrível. Sobre exposição, o Caravaggio teve uma exposição bem grande no Brasil, em 2014, não, 2013. Foi, acho que para São Paulo, depois foi para BH, né? Foi para BH, foi aquele centro do Banco do Brasil, foi aonde eu fui. Linda exposição. E foi bem grande também, foi aquelas exposições que fez fila, né? O Caravaggio tem uma obra incrível, né? É totalmente o que a gente acredita do barroco, tá ali, assim, porque é o claro que acredita, o chavão do barroco, né? Porque é o claro escuro, as cores fortes, esse desequilíbrio equilibrado da cena, né? Olhem, tem uma imagem, uma das mais a imagem que ele tem o Tomé Incrédulo, que é conhecida, né? O Saulo lá, que é o São Pedro, né? Que é a queda do cavalo do Saulo, e tem também uma imagem que ele pinta uma virgem morta, e que ele provavelmente, se acredita pelo furor da época, que ele pintou uma prostituta que estava morta no rio Tibre, e ele pintou como a Virgem Maria. E ele é muito amado pela igreja, ele recebe muitas encomendas, mas ele é muito criticado, porque ele pinta um Jesus Cristo com uma roupa que parece um mendigo, segundo o cardeal. Ele pinta as coisas como se tivesse acontecido na esquina. É bem legal, ele tem uma linguagem muito interessante, né? Saulo é São Paulo, isso mesmo. Isso mesmo, mas é porque o Paulo, ele aparece na... Já conhece a tela, Jefferson? Ele aparece caído, assim. Ai, minha tela preferida. E é o cavalo, lindo, É o maravilhoso. momento da sua conversão, a conversão de São Paulo, Isso mesmo. Em Damasco. na É Síria. lindo, é lindo o quadro, olha, é bem bonitinho. É bonitinho, imagina isso. Quem sou eu na fila do pão? É maravilhoso, é incrível. E aí eu falei dele, falei bastante do Velázquez também, porque aí a gente tem toda a questão do Filipe IV, e o Velázquez é o grande pintor de corte, né, da Espanha, e a Espanha é um grande centro artístico da época, né, é um grande mesmo. E aí a gente tem uma das obras, eu não sei também, isso é arriscar, tá? As Meninas do Velázquez é uma das obras sobre a qual mais talvez tenha se escrito na história da arte. Eu não sei se isso é verdade. Estou falando que nem blogueira isso. Tô brincando, mas é porque tem um texto do Foucault muito conhecido, Na Palavra e as Coisas, que ele vai falar das Meninas do Velázquez. E aí depois, aquele livro que eu falei para vocês lerem, esse do Daniel Arraes tem, tanto que o Rodrigo Bonaldo, eu nem sei se ele fez, ele ia dar uma aula com os 3 textos, eu que dei ideia para ele, na pós. Aqui eu tenho uma sobre as meninas do Velázquez e a do Daniel Arraes, e nesse aqui, que é o novo da 34, tem um lindo. Esse é muito bonito. Que aí ele fala sobre Foucault, a análise do Foucault sobre as meninas. Chama O Olho do Mestre, As Meninas, Velázquez. Essa imagem é muito legal, é a minha primeira obra de arte. Eu amo ela. Eu amo ela. Acho que é a primeira imagem assim que me paralisou por completo. Que eu lembre.
É uma imagem enorme, tem dimensões assim, paredais. E ela é linda e ela tem todo um jogo, né? A gente tem um espelho atrás, que nem o Ivanhoe que fez lá no Casar no Fini, um espelho. A gente tem um espelho, e aí tem os reis, o rei e a rainha, e aí tem o Velázquez pintado aqui na frente. É linda, tá? É a imagem, para mim, assim, mais sensacional, incrível. Eu gosto de várias, né? Mas é uma. Eu adoro. Tá aqui na capa, ó. Essa daqui. Que aí, depois o Dali vai fazer o bigode por causa dele, por causa do Velázquez, para vocês terem ideia como ele é um artista incrível. Que é um outro espanhol, né? O Dali. Enfim, aí eu separei os vídeos assim. Primeiro é geral do barroco, eu falei de alguns pintores bem famosos, assim, das obras mais conhecidas. Eu tirei o Bernini, porque eu não falei dele, porque senão ia ficar muito grande. Assim, a culpa do que eu não fiz. Depois eu gravei um vídeo sobre Artemisia, com as obras principais. Que a Cristiane coloca, que estão no museu também, na exposição atual da National Gallery. E depois eu coloquei um vídeo sobre a Clara Peters. E ali nas sugestões para vocês, eu coloquei um vídeo, o filme da Artemisia, bem legal, tá em francês. Eu acho que vocês devem achar ele com legenda. Eu botei do YouTube que tá em francês mesmo. Desculpa, não achei o coloquei. Quem quiser assistir, assiste. Mas tentem assistir os videozinhos da exposição, tá? Da National Gallery e da Clara. Da Clara, se tiver que escolher, assistam da Clara, que tá fantástico, do Museu do Prado. E é isso. Aí a aula que vem, eu já coloquei os vídeos. Semana passada eu super corri, porque essa eu tô com umas questão burocrática da universidade para resolver. E eu sabia que eu não ia conseguir fazer os vídeos direito. O texto é esse daqui, da semana que vem. É um catálogo, né? Para mim é o meu catálogo melhor assim, de história da arte, que é de um grande teórico, do Argan. Aqui, ó. É Arte Moderna. É do Argan, né? Do Carlo Argan. Júlio antes. O Argan é bem legal pensar. Depois eu falo para vocês a questão dele com o Brasil. Esse aqui é da Companhia das Letras, ó. É bem. E sempre tem, assim, dá para achar tanto uns velhinhos baratinhos, mais baratinhos, assim, na estante virtual, como novo. E sempre tem promoção na Amazon, sabe? É bem, assim, um livro bem circulação grande. E aí eu ia botar, sempre colocava um texto teórico dele na frente, mas ele é pesado, os alunos sempre reclamavam. Então eu mudei para textos bem de catálogo, assim, mas de análise de obra. É legal porque aí o que vocês vão ver? É uma análise de obra de um catálogo, é geral, mas ele sempre tem uma questão teórica. Aí dá para ver como dá para colocar uma profundidade na superfície. É bem legal, gosto bastante desse texto. E aí a gente vai trabalhar com neoclassicismo e com romantismo. São pintores super legais, bem conhecidos, telas bem conhecidas. Eu não coloquei no vídeo uma obra super importante, porque eu vou dar aula síncrona sobre ela, tá? Eu vou tentar separar, que é A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. E aí eu vou pensar sobre o tempo, sobre anacronismo nela, por isso que eu quero dar aula, a gente pensar como é algo tão teórico, anacronismo, mas que às vezes dá para trabalhar em sala de aula de uma maneira bem simples, né? Eu vou. Então, e foi minha aula do concurso. Foi um pouco maior, mas foi uma das questões que eu trabalhei no concurso. Eu convenci uma banca tão difícil. Então, alguma coisa certa deve dar para entender ali. Vocês vão testar e vão me falar, mas é bem legal. Aí eu separei só esse pedacinho da aula para fazer síncrono, tá? E o questionário dessa semana eu fiz, mas eu acho que tá lá no banco de questões, eu não coloquei no Moodle, já vou colocar agora, tá? Que nem a aula que vem, sei lá, 10, 15 minutos tá ali, já vou fazer agora, tá? Se alguém não tiver conseguido, assim, tem data, tá? E as datas são importantes, mas é o seguinte, não conseguiu fazer, tá perdido, atrasado, me manda e-mail que a gente dá um jeito. Eu já tô quase querendo tirar essas datas. Porque eu não queria que vocês deixassem de fazer algo. Então, se deixarem e quiserem fazer, vocês me escrevam. Eu tô quase tirando as datas e deixando tudo livre, tá? Porque, sei lá, eu acho que agora é uma questão mais importante, talvez, facilitar que complicar. Então, não conseguiram, me escrevam. E talvez eu libere um pouco as datas, porque aí eu fico assim, tem gente que não conseguiu fazer antes. Então, só para avisar que, assim, é mais importante vocês fazerem, tá? Do que quando. Qualquer coisa a gente vai negociando, tá bom? É isso.
Até a aula que vem. Tá tudo certo? Alguma reclamação, alguma dúvida? Se alguém quiser falar alguma coisa, reclamar, ou não precisa reclamar, mas perguntar de alguma coisa, tá? É isso então, gente. Qualquer coisa me escrevam, tá? Um abraço grande. Vou colocar. Vocês já assistiram, né? Mas vou colocar o link lá no Moodle. Pouca gente hoje assistiu, né? Será que é o pós-feriado? Vou, Fabiana, agora acho que daqui a 10 minutinhos, porque só tem que sincronizar o Moodle e colocar ele ali, mas daqui a 10 minutinhos eu coloco, tá? Não vou conseguir colocar agora porque eu demoro um pouco para fazer. Ele já tá pronto, mas tem que colocar de um lugar para o outro. Mas daqui a 10 minutinhos tá ali, tá bom? E que estranho, pouca gente participou hoje, né? Será que foi o feriado? Eu tô cansada também desse feriado. Também. Né? Feriado. Eu preciso de um feriado para descansar do feriado. Eu nunca mais tinha saído, aí eu fui sair com os amigos, me cansei tanto. Acho que eu vou começar a ficar em casa hoje. Ai, eu não peguei coronavírus, mas fiquei cansada. A gente tá desacostumado, né? Mas tomara que na aula que vem as pessoas voltem. Eu também tô bem cansada. Ainda bem que eu gravei os vídeos na aula passada. Então tá, gente. Um beijo. Já coloco lá, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.